Após reuniões com Joe Biden, Lula chega falando sobre uma espécie de acordo entre amizade dos Estados Unidos com o Brasil. Mas a grande questão, eleições estão chegando em 2024 e será que esse acordo de amigos vai continuar se caso tivermos outro representante nas eleições que possa ganhar? Bem, é a dúvida que todo mundo quer saber. Além disso, também parece que a Ucrânia vai perder algumas espécies de financiamentos na sua guerra, o que pode gerar a queda dela por completo e a vitória russa, sendo aí um problema para o cenário global. A isso vem alguns conflitos diplomáticos no Azerbaijão, junto aí tomando a região da Armênia, né? Bem, isso aí é um pouco complicado, já que temos a questão de uma aliança russa bastante com uma dessas regiões, né? Isso aí também gera muito problema. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar todo esse contexto que tá rolando, tudo da geopolítica de uma forma simples, rápida, tranquila para você entender e, aliás, para você passar essa informação para mais pessoas. E assim, sempre trazendo conteúdo novos para vocês aqui todos os dias. Então, se você gosta de geopolítica, já chega deixando o like, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal, porque aqui tem sempre conteúdo novo todos os dias, tá, gente? Então fica aí ligado às 6 horas da tarde, conteúdo novo para vocês. Tá, vamos começar por onde, né? Vamos começar sobre a questão, então, praticamente desse rolê aleatório que aconteceu entre a Ucrânia, propriamente a Polônia, Hungria e Rússia, tá, gente? Uma região ali lotada desses países que fazem parte da OTAN e uns que não fazem, outros que odeiam a OTAN, né? Eu posso dizer que o cenário onde começou a ter um caos, praticamente pro lado da própria Ucrânia, foi com a fala na ONU do Zelensky, tá? Aquela fala que gerou uma espécie de polêmica, já começando que o Zelensky não foi, praticamente assim, de terno, né? Para a própria apresentação na ONU, né? E praticamente usou ali o seu traje mais vibe militar para falar que faz parte aí da luta e mostrar que é o seu estilo diferente. Até aí tava tudo tranquilo. A questão é que quando ele começou a falar, ele jogou alguns pontos que não são tão bons assim, falando que essa espécie de guerra está sendo um problema, que merece mais financiamentos para a guerra e, aliás, criticou até alguns países sobre os acordos de grãos, incluindo a própria Polônia, chamando eles especialmente de fracos, assim, ou então de ingratos. Acontece que alguns dias atrás, antes da apresentação da ONU, a gente viu que o próprio Zelensky chegou a criticar a Polônia, a Hungria e alguns outros países também por não quiserem fazer parte aí dos acordos de grãos, tá? Para quem não sabe, estava rolando um acordo de grão, a Ucrânia é grande exportadora de grão, e no meio disso tudo, a Rússia também comprava os grãos da Ucrânia, tá? Comprava ali os grãos, estava tendo comércio tudo tranquilo, e veio uma espécie de sanção russa para os ucranianos na vetação aí de comprar os grãos. E depois disso gerou aí também os portos foram barrados e outros problemas relacionados à exportação de grãos, tá? Ou seja, a Ucrânia ficou desamparada, ficou sem saber para onde vender, precisava achar umas espécies de fugas para poder vender esses grãos, já que é uma fonte alta da economia ucraniana. Acontece que praticamente teve outras rotas, incluindo propriamente a Hungria e a Polônia, que estavam aí fazendo uma espécie de mediação que foi barrada. Praticamente a Hungria, a Polônia e uns outros países também, mais especificamente os dois, meio que deixaram e não falaram, a gente não vai comprar, né, praticamente os grãos assim, simplesmente por obrigação para pagar de bom samaritana para o mundo, né, praticamente. Eles é só se a gente precisar, porque na região da Ucrânia agora está tendo uma espécie de acúmulo de grãos, né, praticamente já que não está conseguindo sair os grãos do país. Então, os ucranianos e praticamente os poloneses estão pensando, eu não vou me prejudicar só por causa do outro, né? Cada um está pensando mais em si próprio e no final não está tendo uma negociação. E logo depois disso, né, claramente o Zelensky veio a criticar a Polônia, e a Polônia, com uma espécie de resposta, simplesmente falou, né, principalmente pelo seu ministro, né, representante, o Mateusz Morawiecki, meio que pegou e falou, gente, ó, quer saber, vocês já estão aí enchendo o saco com essa exportação de grãos, a gente tá preocupado com o nosso país também, porque a gente tá aqui colado, né, tem problema com a Rússia, a gente faz parte da OTAN, e a gente não vai poder mais financiar aí pra vocês a guerra da Ucrânia. Então, a partir de agora se vira, não tem mais financiamento, tira dinheiro não sei da onde, mas assim, a gente não vai financiar mais essa guerra, tá?
Para quem não sabe, a Polônia estava financiando bastante a guerra, tá, gente? Tinha quase 500 milhões que foram enviados aí em armamentos para a Ucrânia, e depois a Ucrânia joga um pouco de pitaco falando que a Polônia não estava fazendo nada. Então os poloneses se indignaram e deixaram simplesmente assim à deriva o que vai acontecer com a guerra. Muita gente criticou depois disso, né, claramente a medida da Polônia, mas a minha visão, eu acho assim, realmente a Polônia, como ela tá ali bem assim no meio do furacão quase, é bom ela se proteger, aliás, né, porque tudo pode acontecer nessa guerra. Quem dirá que a qualquer momento a Rússia não pode, né, praticamente atacar a Polônia. É claro que isso aí tem chance baixa de acontecer, mas assim, tudo é possível, né? E depois também, imagina você ajudar uma pessoa e de repente do nada ela vai lá e fala que você não fez nada pra ela. Não é um pouco de ingratidão? Foi uma espécie de resposta que os poloneses meio que deram praticamente pros ucranianos. Acontece que agora que temos um problema, porque sem o investimento da Polônia, óbvio que não é o único investimento que tem assim na guerra da Ucrânia, mas assim, a Ucrânia perdeu o investidor, então resumindo, significa um ponto a menos para ela na guerra, que pode gerar polêmicas e problemas em relação aí ao decorrer da guerra, né? Porque agora os russos vão atacar com tudo depois dessa medida feita da Polônia, né? Podendo chegar aí a uma espécie de talvez acordo, se a gente pode olhar, porque Vladimir Putin já tinha citado antes que talvez poderia ter um acordo se caso a Ucrânia desamparasse. Então, talvez esse financiamento, né, praticamente, que vai ser vedado aí, no caso para a Ucrânia, pode levar até um acordo de paz. Mas não é algo tão certeiro e compromissor aí em relação a isso. Já por outro lado, quando a gente olha para a questão aqui mais perto, né, praticamente do próprio Brasil e propriamente dos Estados Unidos, parece que está tendo um aspecto de aliança positiva, gente. Bem agora, no meio do final, né, praticamente, das eleições chegando para 2024 nos Estados Unidos, tá? Já tinha falado antes que o próprio Lula e propriamente o Joe Biden iam fazer uma reunião, gente, falando sobre a questão aí de trabalho, sobre o emprego e sobre aí jornadas abusivas, né? Foi feita a reunião, tudo tranquilo, realmente rolou a reunião, não tivemos problema com isso, mas agora parece uma espécie de aliança entre o Brasil e propriamente os Estados Unidos para tratar dessas medidas. Mas o que temos de problema nisso? Sabemos que o Lula ganhou há pouco tempo as eleições feitas aqui no Brasil e claramente ele tem mais 3 anos para frente aí de mandato. Por outro lado, a gente viu que o próprio Joe Biden já está metendo o pé dos Estados Unidos, né, praticamente assim, para as eleições que vão acontecer em 2024. Eu não acredito que ele tenha grande chance de vitória, já que ele vem sendo criticado bastante, principalmente pelo fato da sua idade, não que a idade provavelmente interfira nessa questão, né, mas assim, a gente sabe que é uma crítica grande, e também pelo fato dos democratas não estarem querendo aí propriamente Joe Biden para representar eles, já que ele tem envolvido em problemas de corrupção aí com a sua família, tá? Então, resumindo, pode ser algo que pegue mal. Mas o que temos para 2024 nos Estados Unidos, que vem ganhando muita força, é o próprio Donald Trump, ou seja, que é claramente aí um republicano, é alguém de direita que não cria muito embate assim com a questão das medidas feitas por Lula. A gente sabe que Lula é de esquerda e claramente Donald Trump é de direita. Então, resumindo, na hora de fazer essa amizade nas eleições que vierem em 2024, se Donald Trump ganhar, será que vai continuar tendo esse acordo? Ou será que não vai continuar tendo esse acordo? Porque são medidas bem assim, contraditórias, né? São medidas que não batem, são medidas que quando a gente vê na prática, né, depois principalmente do Lula ter criticado o neoliberalismo, algo que no caso propriamente Donald Trump tem medidas liberais que ele apoia, pode não dar certo essa união do Brasil e dos Estados Unidos. E como que vai ficar o resto desses projetos? Questão, será que vai ter uma aliança? Não vai ter? Vai ficar jogado? Como que vai funcionar essa questão? É o que a gente está na dúvida sobre, que não foi tão esclarecido aí nessa reunião. Será que vai continuar ou será que não vai continuar as medidas de pautas um pouco mais sociais? E além disso também a gente sabe que aí pode ser um grande problema propriamente para o Zelensky, o Donald Trump ganhar, já que assim, na questão que a gente olha com a Rússia, o próprio Joe Biden, né, não apoia muito a Rússia, claramente tem investimentos até propriamente para a própria Ucrânia, mas assim, Donald Trump diz que tipo, não vai interferir em nada, né, então praticamente talvez aí seja bom
para o próprio Vladimir Putin, Donald Trump no poder, e talvez até mesmo para o próprio Lula, já que Lula tá meio isento nessa questão aí da guerra da Ucrânia, mas a gente viu que tem assim, querendo ou não, temos uma preferência de lado. Então, talvez por questão aí diplomática da guerra da Ucrânia, possa vir problemas aí com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Nesse caso acontecer, gente, ainda não aconteceu, não tivemos nada afirmado, mas as pesquisas mostram que a probabilidade seja bem grande, né? E aí a questão também, né, da região da Armênia ali, que é outro caos que tá rolando bastante, que também tem alianças russas, e já que conseguiram tomar aí essa região, é muito problema, né? É muito problema, é muito conflito, e cada vez vem piorando aí, já que tá tudo bem interligado, como vocês viram, né? Vocês viram, eu tô falando aqui pra vocês que cada pedacinho parece que interliga e vira um jogo de quebra-cabeça gigante, tá? Bem, gente, essas são as últimas notícias que aconteceram agora sobre a geopolítica, sobre a questão aí dos principais, né, pontos. Tem várias outras questões que estão rolando no mundo, como até propriamente o Níger, temos as questões aí, né, da Síria, outros vários problemas, mas essas são assim as que estão sendo mais polêmicas no momento, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhem e se inscrevam no nosso canal pra gente trazer mais vídeos e mais conteúdos pra vocês. Um beijo e até o nosso próximo vídeo aqui.